Boa noite, amigos. É que sempre com muita emoção que retornamos à SODEC, essa casa absolutamente séria, que conduz com denodo esforço, trabalho, legado kardeciano, a responsabilidade de honrar a memória de seu João e Dona Nívia pesa-nos aos ombros. Nós esperamos, com a ajuda da espiritualidade superior, dar conta de mais uma tarefa. O tema que nos traz à casa hoje, a pedido da casa, está aqui na obra, recomendo que todos leiam, aqueles que não leram, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do filósofo das primeiras horas do Espiritismo, Leon Denis, que nos convida a refletir acerca do tema de hoje. Se chama Dores da Alma. Refletimos com Denis aqui acerca do valor ou do lugar da dor em nossa vida. A priori parece-nos que almejamos senti-la, e não é verdade. Ninguém em sã consciência desejaria sentir dor. No entanto, ao refletirmos na vertente filosófica do Espiritismo, com ele, compreendemos de forma dilatada o lugar que a dor ocupa ainda em nossas vidas, e ele faz uma distinção muito clara, diz que todos os seres na Terra sentem dor, né? Mas há uma profunda diferença entre aquela que é a dor física, que todos os seres sencientes sentem, e ele explica, a dor física gera sensações, são necessárias para o avanço do ser nessa escala evolutiva. Mas a dor moral, aquela que lateja, que bate dentro da gente, que na verdade é a que dói no espírito. Porque vamos na nossa caminhada sobrepujando a dor física, né? A medicina, somos favoráveis ao avanço da ciência, então a medicina hoje encontra 1000 formas, graças a Deus, né, de minimizar, inclusive eliminar cenários de dor que na antiguidade eram impensáveis. E graças a Deus que é assim. Mas a dor moral é aquela dor que lateja no espírito. E com relação a essa, Leon Denis fala que a dor moral, ele que desencarnou, grande trabalhador, né, do espiritismo nascente, desencarnou completamente cego, morreu de pneumonia, né, já idoso, então sofreu dores físicas e perdas morais, principalmente no seara da saudade. Né, então ele dizia que essa dor moral, a que lateja na alma, que bate no espírito, é a que a gente sente que dói muito, nos faz ampliar a gama e o diapasão dos nossos sentimentos. E ele fala que quando dói, bate na alma, você consegue então ir depurando e avançando. E aprendemos com Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a quintessência dos sentimentos é o amor. Ou seja, qual é o objetivo da dor na Terra? É nos sensibilizarmos conosco mesmos, com o mundo onde estamos inseridos, na relação com o outro e avançarmos no sentimento. Até que a gente alcance a escala do amor, o amor em plenitude. E aí, a nossa percepção de dor muda. Tá bom? A gente para de sentir a dor individual para perceber que a minha dor é a dor do outro e que a dor do outro reverbera em mim. A partir desse momento, os nossos sentimentos começam a ficar mais amplos, cada vez mais dilatados. É quando alcançamos um estágio evolutivo superior. É a dor de Jesus na cruz. Tá bom? Quando Jesus chora no Getsemane, quando o mestre chora crucificado, a gente aqui apegada ainda aos momentos iniciais da nossa caminhada evolutiva, espíritos imperfeitos e atrasados que somos, tendemos muitas vezes de maneira atávica a acharmos que Jesus chorou por causa da cruz, porque vinha a cruz, que vinha a crucificação. Então na hora que ele fala, Pai, afaste de mim esse cálice, a gente, no nosso nível atrasado, em uma visão então míope do ponto de vista espiritual, a gente achava que o Cristo chorava devido àquele momento. Nunca. Um governador planetário, né, um espírito do qual a gente não tem condições de aquilatar o tamanho, pois que antes de estarmos aqui ele já era, consta do Eclesiastes, antes que estivesse aí eu sou, né, quando a Terra era uma bola incandescente no universo, a pedido de Deus, Jesus já era o governador, preparando a Terra para a gente. Então não temos condições de aquilatar o tamanho dessa alma. Então um espírito desse tamanho não ia chorar por causa de uma dor física, por causa de uma crucificação, mas chora por causa das suas ovelhas, que somos nós, né? Nesse momento, quase 9 bilhões encarnados na Terra. Nunca tivemos tanta gente junto na Terra, na nossa nave planetária, e sempre um quantitativo maior de espíritos. Todos ovelhas de Jesus, né? Quando pensamos veja que Jesus busca sempre as coisas simples, para referir-se a nós mesmos, né? Quem já viveu no interior como eu, conhece a ovelha.
Ovelha é um bichinho que rapidamente se perde do rebanho, uma confusão para voltar, entenderam? Não foi à toa. Jesus falou que nós éramos as ovelhas do rebanho dele. E o choro sentido do mestre ali é olhando para a gente, para o futuro da humanidade, para o sofrimento que vem, para a ignorância dilatada de nós próprios, que recebemos o próprio Messias na terra conosco e o crucificamos. A ignorância ali graçando, Clara. Esse é o choro de Jesus, é a dor dele. Daí Leandrini nos explica, então, que a dor moral é a que vai se dilatando em nós à medida que a gente consegue sair de nós mesmos, dos nossos processos, para compreendermos a coletividade. E dói, mas num diapasão diferente, com desapego, tá bom? Porque a gente compreende que em tudo e por tudo está Deus. E que mesmo em cenários mais difíceis, Deus age para nos fazer revelar a melhor face de nós mesmos e nos fazer avançar. E que mesmo no cenário difícil, cresceremos para a nossa destinação. A gente sempre fala na Casa Espírita que não tem determinismo, mas tem um. Para mim, para você, para todos nós, que é a nossa evolução. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, saímos das mãos de Deus. Está lá no Gênesis, que Deus soprou, é uma maneira alegórica. Leia o Velho Testamento com os olhos do Espírito, sem entender, não se pegue na letra, mas Deus fala, o Gênesis fala que Deus soprou e nos deu vida. Ou seja, saímos de Deus, somos criaturas dele, né? Carregamos um DNA em nós que é divinal, que vai sobrepujar a dor física um dia e vai sentir a dor da humanidade como Jesus o sente na nossa caminhada. Quando a gente sai das mãos de Deus, os Espíritos nos ensinam que a gente sai simples e ignorante para a caminhada que nos pertence. E nesse processo a dor é pedagógica, Leon Denis ensina, tá bom? Vai nos trazendo de volta para os lugares do amor, para a gente poder amar mais, melhor e a dor não nos alcançar. Porque a lição, uma vez aprendida, nas lições amorosas, essa dor desse jeito não bate mais em nós. Então saímos simples e ignorantes. Como é que a gente sai, Sodec? Das mãos de Deus. A gente sai ignorante, porque as lições, inclusive dolorosas, mas que muito nos ensinam, se temos os olhos de ver, nos eram ignaras. Por isso ignorantes, a gente não conhecia. E foi necessário conhecer para aprender e crescer. E quanto mais crescemos, mais a dor se torna moral, para dilatar o sentimento, deixando para trás a dor física, que deixa de ter lugar e importância em nossas vidas. A dor moral nos tange para frente cada vez mais, até que a gente se solta dessa nível individual para a gente compreender as dores da humanidade, né? Então ele nos ensina que saímos, os Espíritos nos ensinam que a gente sai simples e ignorante. Ignorante porque a lição ainda é ignara. Vamos aprender, e é justo que seja, e é justo que vivamos então as lições, inclusive as dolorosas, né? Então não peça para Deus tirar de você a lição. Que adversário de um pai cujo filho pedisse, pai, não deixa eu ir para a prova não, deixa eu ir dormindo, vai lá e faz a prova para mim. Muitas vezes a gente pede isso para Deus, né? Deus, tira do meu caminho a prova, vai. Não, peçamos a Deus força, coragem, resistência, sabedoria para a gente saber o que fazer, o que não fazer, por quais caminhos andar, dar força para resistir, para superar, ficar maior. Olhar para trás e falei, fiquei maior que isso, meu Deus. Entenderam? Então lá, saímos ignorantes, ignaros, desconhecemos o processo, mas saímos também simples. Que lindo! Leonardo da Vinci fala que o suprassumo da beleza é a simplicidade. Ele fala que se precisar enfeitar demais, precisar muito enfeite, não está bonito, não. Que o bonito é o simples. Então a gente sai muito lindo das mãos de Deus. Uma caminhada que nos pertence é sua, segura aí, com quanto lhe doa. Não se apegue à dor, vai passar. Vai passar. Tá bom? Mas aprenda a lição, observe a lição. Há dores que vão nos acompanhar por toda uma vida, mas a lição será para a eternidade. Pense nisso, tá bom? Deixa eu contar um caso para vocês. Assim que cheguei, sentei aqui com a Karen, criatura que eu amo profundamente, e aí olhando para ela, passou uma jornada na minha mente. Há 13 anos incompletos. Eu sou uma paciente dessa casa. Eu entro e saio dos tratamentos. Se tiver, eu falei para ela, se tá amarelo, eu saio. Se ficar vermelho, eu volto para pegar socorro. Quando isso começou, um dia lá atrás, quando eu tive um diagnóstico de uma doença seríssima, muito grave, que nos acompanha na vida, para a qual não há cura, que é o câncer, há apenas remissão, você fica bom, segue em frente mais um pouquinho, daqui a pouco o médico fala, volta aqui, aí vai mais um pouco e segue em frente, e já lido com isso com mais tranquilidade agora. Quando eu recebi o primeiro diagnóstico, fui tão apavorado com aquilo, né, como podia, que espírita já era, palestrante também, mas veio em mim uma inquietação, uma inquietude. A pergunta, por que comigo? Temos quase 9 bilhões de pessoas na Terra, por que comigo, raio, né? Na minha cabeça, a seta na minha cabeça, por quê?
Por quê? Porque eu tive a oportunidade, que eu considero ímpar, na época, de receber uma mensagem de um espírito maravilhoso, que me mandou uma frase por essa casa. Foi só uma frase. Mas ele mandou e eu nunca vou esquecer, vou carregar para a eternidade. A frase que me ajudou a compreender, né, o valor de uma dor moral. Ele me falou assim: Patrícia, minha filha, não é para perguntar por quê. Talvez a Karen não se lembre desse momento, mas eu nunca vou esquecer. Patrícia, não é para perguntar por quê, é para quê. Aí eu, entendi. As dores nos alcançam, não é pra gente ficar perguntando por quê, para quê, o que isso me ensina, que tipo de ser humano eu me torno depois disso. Por que a dor moral bate lá em casa, não é só na minha, não é só na sua, tá bom? Quem não percebeu ainda, que está sentindo alguma coisa na sua alma, que está enfrentando desafios, não está desperto. Quando Emmanuel nos fala para estarmos despertos na Terra nesse momento, tá bom? Emmanuel fala que há muitos adormecidos, mas o ser humano nasce e renasce e reencarna para vivenciar o que há de melhor nele. Lembra? Há um DNA divinal em você, há valores que são eternos em você. E a dor nos vem para nos fazer despertar esses valores, que são as nossas melhores partes, que nos vão nos permitir ser, no processo, mesmo que dure uma encarnação inteira, não importa. Não importa. Vamos resgatar lá em Mateus 10, quando Jesus ensina: não tema aquilo que mata o corpo, mas que não pode matar o espírito. Quando vêm essas dores, elas vêm para que a gente consiga, enfim, expressar o ser humano de primeira classe, que todos nascemos para ser. Mas muitas vezes ficamos enclausurados nos processos, nas questiúnculos absolutamente desimportantes, fúteis, inúteis, desprezíveis da terra, perdidos em questiúnculos que vão ficar, que são passadiços, sem estarmos atentos àquilo que é essencial. Tá bom? Então a dor vem mesmo. A dor vem para nos despertar. Então vamos temer. Tá bom? Vamos tratar, vamos cuidar, vamos buscar a cura, o tratamento, o que for possível, que a Terra já avançou muito. E há muito tratamento belo, magnífico, despontando todos os dias, em todas as searas de enfermidade física. Mas vamos pensar na dor moral que nos abate, para que a gente possa ser maior do que ela, para que ela não possa matar, estrito senso, o nosso espírito. A fala de Jesus: não tenha medo do que vai matar o corpo, que um dia a gente vai morrer mesmo, todo mundo. Tá bom? Vocês foram avisados? Não tenho medo? Eu espero que não seja hoje. Um dia eu falei: não é hoje não, meu povo. Numa palestra, aí o dirigente falou: também não sabe se é hoje, gente. Então nunca mais eu disse que não é hoje, mas eu espero que não seja. Não, então já vou resgatando Jesus, não tenha medo daquilo que vai nos que alcança o nosso corpo, que pode até matar o corpo, mas não mata o espírito. Matar o espírito, estrito senso, significa tirar de nós a nossa força de vontade, a nossa coragem, o nosso ânimo, o nosso otimismo, a nossa alegria de viver, a nossa fé numa palavra, tá bom? É isso que a gente vai, é sobre isso que a gente, na relação com isso que a gente vai sobrepujar. Não permitir que as dores que nos alcançam nos acabruem, nos tornem de menores do que nós somos. Não. É para a gente enfrentar de pé os desafios, para quando a gente chegar no fim da jornada, Deus sabe quando é o fim da jornada, nós não sabemos, ninguém sabe, tá bom? Olhar para trás e falar: eu fui maior que tudo isso, aprendendo com Jesus, que um dia, olhando para aquela ignorância todinha, ele falou: eu venci o mundo, porque estava se preparando acima de tudo aquilo, da ignorância, do materialismo, da confusão, estava acima, plenamente em consonância com os desígnios do Pai. Por isso que Kardec fala: Jesus é o médium de Deus. A gente não consegue ser, né? Não conseguimos ser nem a chinela de Jesus, mas é preciso que a gente olhe para os nossos desafios também com a força do nosso espírito, de pé diante deles, tá bom? Pode até matar o corpo, quem sabe, mas o espírito não. O espírito fica diamantino, cada vez maior, cresce, se acresce de valores e vai crescendo. E um dia olha e fala: isso não passei, não sei nem como passei, mas estou maior do que tudo isso. Esse é o objetivo, tá bom? As dores nos alcançam na alma mesmo, porque somos demasiado humanos. E a gente sente, né? Sente a dor da aprovação, sente a dor dos nossos, sente a dor de um mundo expiatório, como esse em que estamos inseridos. Mas a questão é: precisamos conseguir sobreparar, acima de tudo, refletindo acerca daquilo que nos alcança. Por que me alcançou, né? Para que me alcançou, na verdade, na fala do Dr. Christian para mim, para quê? Que tipo de ser humano vou me tornar depois disso? Quem eu me torno? Essa é a pergunta. Tá bom? Não pergunta por que não. A gente, às vezes, no Espiritismo, tende a, às vezes, querer saber, né? Na vida passada eu fiz o quê? Não importa. Já passou. E eu perdoo o meu passado. Eu preciso olhar para frente agora.
e ver que tipo de ser humano eu quero ser, né? Se eu consigo vivenciar as lições crísticas todos os dias, apesar da dificuldade, apesar da dor que lateja, que bate, que é difícil mesmo em mim. Se eu conseguir, eu cada vez mais me aproximo do ser humano de primeira classe, que André Luiz me convida a ser em suas lições. Tá bom? Às vezes a gente está aqui na Terra e fica equivocado, né? A gente acha que o ser humano de primeira classe é aquele que frequentou tal lugar, que foi não sei aonde. E André Luiz fala, não, aquele que vive buscando congruência entre aquilo que tem aprendido, que já ousa até ensinar, é aquele que está buscando ser humano de primeira classe. Aprendemos lá com Paulo, né? Que no final da jornada dele nos ensina, nos elucida de maneira linda. Paulo de Tarso, quando diz, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. A gente se renova apesar do cenário, não importa não importa o diagnóstico, não importa a situação, não importa a vida que está difícil, está para todos. Avancemos, porque a gente consegue ser maior do que tudo isso, entendendo que tudo que nos chega, chega por misericórdia, tá bom? Deus não nos permitiria viver um sofrimento, vivenciar uma situação para a gente sair pior em nosso estado de espírito, em nosso estado espiritual do que a gente estava quando entrou. E não se compare também com a dor do outro. Tá bom? A sua é a sua dor é legítima, mas olhe para ela como uma experiência e dê para todas as experiências que chegam o valor de uma lição. Aprendida a lição, avança. Não se apegue também com o que passou e com o que você está vivendo. Olhe como um cenário, compreendendo que você é um espírito. É isso que você é, tá bom? Pode estar em quaisquer lugares, vivenciando quaisquer situações, mas não se apegue aos cenários, porque gira, muda, passa. A impermanência é uma característica de um orbe expiatório como o nosso. Vai girar, vai mudar. E mesmo que a duração seja de uma encarnação um segundo, na caminhada do espírito, vai mudar, vai passar. Quem você se torna depois disso tudo? Como que você olha para a sua história? E você olha para você mesmo? Esse é o ponto da felicidade que a gente deve almejar. Aprendemos lá no Livro dos Espíritos o conceito de felicidade. E como a gente aqui na Terra é muito equivocado, né? Os Espíritos nos ensinam assim, ó, que o sofrimento, a maioria das vezes, é a gente que traz pra gente. Porque a felicidade é material, ter o necessário, tá bom? E do ponto de vista moral, é ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Estar em paz com você mesmo, tá bom? Esteja em paz com os seus processos, com você, e acredite, porque Deus te ama. Jamais daria uma aprovação, por mais rude, árdua, difícil que fosse, que você não suportasse, tá bom? Todos os nossos processos de desvinculação de experiências infelizes passadas, transatas, foram adredemente preparados por quem nos ama, os nossos mentores, algumas vezes com a nossa própria presença. Quando a gente estava muito sofrida e não estava, do ponto de vista espiritual, os mentores prepararam em cenários que a gente dava conta de atravessar. Então, no cenário que você está, não está posto para que você se sinta derrotado, para que a dor que lateja aí na sua alma lhe derrube, não. É para olhar para esse cenário e ver assim, o que isso ensina, o que eu faço, onde isso vai dar, quem eu me torno. Olha para a meta, não se perca da meta, tá bom? Olha para frente, porque se olhar para o chão fica muito difícil. A chance de cair é muito grande. Olha para frente, para a meta. Quem eu vou me tornar? E as dores se tornam comezinhas. Eu sei que são questões do dia a dia, que nos ferem, que nos machucam, mas olha para frente, você é um espírito, tá bom? Vivendo mais uma experiência. Olhar-se como espírito, um ser multimilenário, vai dar para cada experiência, por mais dolorosa que seja, o valor transitório para ela, tá bom? É uma experiência transitória. Vai acabar. Toda dor na Terra tem data para acabar. Então, olhe para as experiências da sua vida, mas lembre-se que você é um ser espiritual, tá bom? Criado para aprender e para amplificar cada vez mais a beleza que está inscrita em você. São as virtudes divinas de amorosidade, de justiça, de benevolência, de magnanimidade, que estão todas adormecidas em nós. Num cenário difícil, porque a gente fala que quando o amor não tiver ensinado, é muito difícil o amor ensinar porque somos seres atrasados, a dor virá, só para nos trazer de volta, tá bom? Para um caminho que nos pertence, da nossa ascese. Leon Denis aqui na obra, nos últimos capítulos, que é o capítulo chamado Dor, exatamente, que é o capítulo 26, ele nos ensina assim, ó, que essa dor que lateja aí, esquecida a dor física, para a qual a gente encontrará sempre lenitivos, graças a Deus, na Terra, essa dor que lateja na sua alma, no seu coração, na sua lembrança, está para você aprender uma lição, que diz respeito a
fazer uma paráfrase aqui dele, para vocês compreenderem. Que aí não vai ser a fala exatamente como ele disse, mas foi isso que ele falou. Vocês conhecem acrósticos? Quando a gente tem um poema, as primeiras letrinhas de um poema, quando elas compõem assim uma palavra, a gente chama aquilo de acróstico. Viu? Tem um poema aqui, né, com os versinhos, as primeiras letrinhas compõem um acróstico. Leon Denis fala que a dor também faz. No D, ó, D de dor, né? É um D de direção. Se a gente está na Terra, caminhando por passos equivocados, estamos indo por caminhos ou fomos por caminhos que não eram nossos, pode pensar em você como ser multimilenário. Caminhamos agora ou no passado por caminhos que não eram nossos, caminhos infelizes, caminhos que não eram de Deus para nós, estávamos desencaminhados. Olha o D de dor nos trazendo de volta para a rota. A sua rota, filha, é luz. Você é luz. Brilha a vossa luz. Volta para a sua rota. Ah, a dor também tem o O, né? O O de organização. Veja, se nosso coração está desorganizado ou esteve. Eu estive amando coisas e usando pessoas. Se eu estive invertendo os valores aqui na Terra, né? Se eu estive com valores invertidos, atravancando o meu coração de coisas. Quando eu aprendi com Jesus que meu coração vai bater onde tiver o meu tesouro, o que é o meu tesouro? Não são pessoas? São coisas? São valores passadiços? É aquilo que vai ficar? É isso que é meu tesouro? Se o meu coração estiver desorganizado, se a minha vida está desorganizada, né? Eu estou preenchendo a minha vida com viciações, com vícios, não precisamos nem pensar nos vícios que a Gestalt traz para a nossa mente. Pensemos naquelas qualidades viciosas. Mentira, falsidade, calúnia, traição, tudo que a gente não quer mais na nossa estrada, né? Se essas emoções estiverem no nosso coração em algum momento, olha o ó da dor nos chamando para depurar, para limpar, para nos curar disso aí. Para a gente se curar do eu passado, do homem velho que a gente já foi, né? Se o coração estiver desorganizado, com emoções inadequadas para nós, lembra, você saiu das mãos de Deus para vivenciar o que há de divino em você, diz André Luiz. Então, se o coração estiver se preenchendo de sentimentos que não são seus, vai vir a dor para depurar. Ou se já esteve. E, por fim, a reeducação, né? Às vezes não foi nada que eu fiz, não foi um caminho errado que eu andei, mas eu preciso aprender a me reeducar, ou educar-me em base virtuosa. Não como a Terra entende a educação, né? As instruções do mundo, sempre valorosas, sempre importantes, mas os títulos sempre passadiços. Mas com base nos valores do espírito, eu preciso me reeducar, compreendendo e lembrando sempre que espírito é o que eu sou, tá bom? Quando eu compreendo isso, pararei em cima das dores terrenas, compreenderei a lição que a dor me traz e avançarei sempre na direção do ser que eu preciso ser, né? De pé diante das dores. É como Paulo, o mesmo Paulo, né? Que falou, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é o Paulo que, carregando a dor na alma de ter sido quem ele foi, esteve à frente da condenação do próprio cunhado, né? E aí, por ignorância, e erramos muitas vezes na Terra por ignorância, que a Terra é uma escola atrasada, quando ele se percebe equivocado, ele se corrige. Mas ninguém vai dizer que a dor na alma não acompanhou. Durante toda a sua vida, até ficar idoso, Paulo falava, eu trago um espinho cravado na carne. O que era isso? Era lembrança do que ele tinha feito. Não tinha como tirar e não tira. E quando a gente desencarna, sai? Não, lembra mais. O corpo físico ainda ajuda a obnubilar. Quando a gente está muito denso, a gente pega logo a encarnação, que é para esquecer o passado. Quando a gente desencarna, sai o corpo denso, a gente vai lembrar de tudo. Mas a nossa consciência, a partir da dor, nos absolve. Porque a gente passa a compreender, não, não sou mais aquele, eu sou outra pessoa. Sim, eu fiz, mas não sou mais. E aí nossa consciência nos chancela, embora a lembrança permaneça, porque é a sua história. Esse mesmo que falava a vida inteira que ele trazia um espinho cravado na carne, é o que enfrenta a decapitação. Vocês já imaginaram? Por ser o maior divulgador, ouso dizer, do cristianismo nascente, está ali Paulo, né, um cidadão romano, tinha o direito a morrer decapitado. Né? Foi o direito de morrer assim. Veja como a gente já foi ignorante, né? Que a gente matava os irmãos assim. Mas ali de frente para o soldado, abaixa a cabeça com hombridade, sem medo. Não tema. O que mata o corpo, mas não mata o espírito. Gigante. Nós não somos Paulo de Tarso, é verdade, mas a gente já aprendendo com ele. Ele enfrenta com o olhar o decapitador de pé diante da sentença condenatória para ele. A força moral tão grande nos ensinando que o soldado, aprendemos lá em Paulo Estevam, treme.
o que vai decapitar treme, com a espada na mão. E ele olha para ele e fala: soldado, cumpre agora a sua missão, porque eu já cumpri a minha. Combati com bom combate, guardei a fé. É assim mesmo, o nosso bom combate é o dia a dia de todos os dias, amigos, especialmente no mundo em transição, tá bom? Não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil para vocês, não tem sido fácil para a terra inteira. Esse é o combate a que o Cristo nos convida a vivenciar nesse momento, portas adentro de nossa alma, na lição do Rodrigo, instaurando paz, fé e serenidade dentro de nós próprios, para que a nossa existência possa explorar como carta viva do Evangelho no mundo, paz, serenidade e confiança. Guardemos paz todos os dias, combatamos o bom combate, esse mesmo, da sua vida, que só você sabe, tá bom? Só você sabe das suas lutas, dos seus desafios, das dores que você carrega, portas adentro do seu coração. Honre a sua história, sendo a melhor versão de você mesmo. Essa é a resposta que a gente pode dar para a vida, construindo o ser que ainda não somos. Mas, meu Deus do céu, 2000 anos passados, da descida gloriosa do Mestre à Terra, já temos condições de ser. Essa é a resposta que nós vamos dar para todas as dores que nos invadiram, que bateram na nossa porta, que chegaram à nossa vida, que nos alcançarem, a nós, aos seres que amamos. Estaremos de pé, combatendo o bom combate, guardando a fé em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida, todos os dias. Não nos iludamos, a vida não trará para nós benesses, porque a terra não se destina a isso. Aqueles que acham que a terra trará os melhores cenários paradisíacos estão, como diz Emmanuel, dormindo. A terra é lugar de provação, de prova, de experiência, de aprendizado, mas também de avanço. E quem define o ritmo do seu passo, da sua caminhada, é você. Tá bom? Também não se compare com o outro. Se o tamanho do passo do outro é o tamanho que ele consegue. Vá você no seu ritmo, no seu compasso, mas ajustando o seu prumo, o seu rumo, na direção da sua melhor versão. Do ser humano de primeira classe. Daquele que é a nova criatura em Cristo Jesus. Aqui enfrentaremos muitas dificuldades. Avancemos com o Mestre, que ele nos coloca de pé. Lembro-me agora da história verdadeira, está na biografia de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, grande trabalhadora de Jesus na Terra, né? É tida pelos nossos irmãos católicos, inclusive como santa, porque ela tinha muitos episódios de percepção psíquica, e eles falavam que ela era como ela tinha cenários, situações de desdobramento, né? Aí falavam que ela tinha episódios permitidos apenas aos santos. Quando a gente estuda os fenômenos, a gente vê que qualquer ser humano com maior espiritualização conseguiria compreender ou entender aqueles cenários ou até vivenciar, dependendo da conformação perispirítica, né? Mas Teresa d'Ávila, grande trabalhadora de Jesus, e seu ponto nesse momento. Certa feita, apesar das dificuldades que ela vivenciava naquele momento, decide levar então alguns mantimentos para uma comunidade que vivia um pouco distante do mosteiro onde ela estava internada, né? E aí ela vai. Veja que não se prende às dificuldades dela, às dúvidas dela, aos cenários dela, às críticas que ela recebia devido aos cenários que ela descrevia quando voltava das situações de êxtase. Nada disso aprendia nela mesma, né? Não ficava ensimesmada na própria dor. E aí ela vai levar mantimentos para uma comunidade que tinha muita dificuldade material. É próprio das almas superiores conseguirem sair de si mesmas, né? Mesmo nas situações difíceis. Aprendamos com elas. Como dizem os espíritos, olhar sempre para baixo nas situações de sofrimento. Sempre haverá alguém numa situação mais difícil que a gente pode ajudar. Olhar sempre para cima, do ponto de vista moral, para ver quem nos sustentará nas nossas próprias lutas. Tá bom? Você legitimiza a sua dor, olhando para cima e pedindo ajuda. Não abra mão do recurso da prece, mas olha para baixo, para encontrar a seara de trabalho a que o Cristo lhe convida a trabalhar. Tá bom? Ora e elabora. Pede, mas serve. Então vai a Teresa d'Ávila com os mantimentos, arruma as sacolas e vai levar para essa comunidade. Era tempo de chuva e para chegar na comunidade havia um córrego, né? E aí ela vai atravessar o córrego, tá com sacolas, vem a tromba d'água, ela olha, acha que dá, penso que dá, talvez sim, preciso levar, vou recuar, não. Aí pensa nas crianças, nas pessoas lá, e ela com os mantimentos aqui, eu vou, vai dar. Calcula muito bem, vê uma árvore que tem raiz, está na biografia dela, história verdadeira. Calcula, vê uma árvore que tem uma raiz, segura na raiz. Pode vir a tromba d'água, então segura aqui, segura firme, e vai com a sacola. Mas a correnteza é muito mais forte, ela era de compleição frágil.
E aí a correnteza leva uma sacola, ela segura na árvore, tenta segurar, machuca o joelho, a tromba d'água faz com que ela bata o cotovelo na pedra, machuca mais um tanto, luta. Chega do outro lado. Chega do outro lado com a sacola de mantimento. Chegou, toda molhada. Chegou. Quando ela chega, ela chora. Né? Chora a dor de ter perdido uma sacola, chora a dor física. Nós somos demasiado humanos, né? Tava ferida, bichinha. Chega do outro lado, tava machucado, o medo, o susto, tudo isso. Na hora que ela abre os olhos, chegou Jesus olhando para ela. Sim, Teresa d'Ávila viu Jesus. Assim como nossa Eurípides também tem uma descrição muito linda do encontro com o Mestre. E ela olha para Jesus e estabelece então um intercâmbio na mente. O Mestre fala para ela: vê, filha, o que passam meus discípulos na Terra. Falando para ela que não tem tempo fácil, gente. Não tem facilidade. Não tem caminho facilitado na Terra. É de desafio. Até para fazer o bem é preciso coragem. É preciso estar de pé. É preciso enfrentar o bom combate. Se ficar deitado, leniência não fará, não virá, não cresce, não aprende. Levanta, de pé, apesar de nós mesmos, como diz Joana de Ângeles, dos joelhos desconjuntados que apresentamos, né? Já a gente volta em Teresa d'Ávila, Joana de Ângeles diz assim, ó, pra gente aqui nesse atraso: a dor, amigos, é obrigatória, mas o sofrimento, se eu me jogo no sofrimento, se eu acho que eu sou o ser que mais sofre na face da Terra, se não tem ninguém sofrendo mais, se a minha situação é a pior, o sofrimento é opcional. Pensemos sobre isso. Tá bom? Cenários de dor virão. Teresa d'Ávila com o joelhinho sangrando, o cotovelo sangrando, as lágrimas no rosto, a face acabrunhada, a sacola que perdeu. Jesus fala com ela: vê, filho, o que meus discípulos enfrentam na terra é isso, filha. E ela abaixa os olhos, ajoelhado. O que dizer para Jesus, né? O que dizer diante do Mestre? O que diríamos? Traz Jesus aí para sua tela mental. O que a gente vai dizer? Simplesmente não tem o que dizer. Nada a dizer, né? Teresa ainda ousa dizer: eu sei, Mestre. Eu sei que é a dor que nos encontra nos caminhos. Mas sei também, Senhor, que é por isso que os discípulos, tão poucos na terra. Porque é muito difícil olhar para a dor e compreendemos que ela chega para mudar a direção dos nossos passos, ajudar-nos a organizarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos, reeducar os nossos pensamentos, os nossos atos, nossas falas e crescermos na direção do ser humano melhorado, avançado, espiritualizado que já podemos ser. É muito difícil. São poucos. Por isso que o Mestre falou que a porta era estreita. Porque a porta das facilidades é maior, né? Você vai com o efeito manada, vai com todo mundo. Ninguém quer, ninguém fez, ninguém aceitou. Aí Emmanuel nos ensina, toda vez que a gente pensar em seguir o efeito manada, a multidão, lembra que foi a multidão que absolveu Barrabás e crucificou Jesus. Pense sobre isso. Não importa o que o mundo diz, importa o que a sua consciência chancela. Olhe para você, para a sua história, honre a sua história, tornando-se, a partir dos momentos de dor, de dificuldade, mas também de felicidade que a Terra nos propicia, o melhor ser humano que você conseguir ser. Tá bom? Os Espíritos nos ensinam que é esse lugar aí, o da consciência tranquila, que é o lugar paradisíaco, é o céu que a gente deve buscar. Por isso que Bezerra disse, né? Por meio da psicografia do Divaldo, de maneira linda, né? Que a gente sempre quer o melhor lugar da Terra, né? A gente queria, né? Às vezes a gente, tão iludido, pensa que o melhor lugar da Terra seria um lugar. E Bezerra diz assim, para a gente perseverar no bem, perseverar sendo o melhor ser humano que a gente conseguir ser, tá bom? Para a gente persistir na direção do bem, do amor, do que é bom, do que é belo, mesmo que os outros não façam. Persista no que é adequado, correto, justo. É só assim que a gente vai conquistar o direito de viver como espíritos que somos, no lugar mais feliz da Terra. E aí, quando eu li isso, a primeira coisa que me veio no meu atraso espiritual, eu falei, onde seria? Aí ele segue na psicografia dizendo, é só assim, tá? Quando a gente persevera na direção do ser humano retificado, correto, mesmo que caia, levanta, e se errar, levanta, não tem problema errar. Quando a gente persevera, errar é esperado, tá? Para quem está matriculado numa escola atrasada como a Terra, o erro aqui é esperado, não tem problema errar. O problema é perseverar no erro, ficar cristalizado no erro, não avançar. Errou, levanta, perdoa-se e segue. Persevera nesse lugar aí, você conquistar, como espírito que você é, na sua jornada que é espiritual, o direito de viver no lugar mais feliz da Terra. Bezerra diz que é um lugarzinho aí chamado consciência tranquila. A consciência tranquila, daquele que fez o que podia,
tá bom? Que se esforçou na direção do que devia, que tentou mais uma vez e de novo, que refez, que corrigiu. O galardão desse aí é a conquista do seu céu, que aprendemos com Kardec que o céu e o inferno são estados da alma, não são lugares, são estados com os quais a gente se conecta por merecimento, por escolha. Escolha construir para você o seu céu a partir da melhor pessoa que você pode ser, com quanto nos doa em volta, tá bom? Respeite a sua dor, mas relativize-a. Aprendemos isso, tá? Uma encarnação precisa ser relativizada em todos os seus cenários, porque o que você está vivendo é uma experiência. O tamanho dessa experiência é você que dá. A quantidade de lições que essa experiência traz para você é você que apreende. A quantidade de aprendizados de uma vida inteira é você que assimila. Observe mais uma experiência. Você está matriculado só para os encarnados agora. Mais uma vez na escola terrena. Dê para essa matrícula o valor transitório. Valorize-a. Mas perceba que você não é o seu corpo físico. E nem se confunde com a sua história de dor, tá bom? Não deixe que a dor, ou o fracasso, o aparente fracasso, ou a desilusão, ou a solidão definam quem é você. Tudo isso ajuda a você crescer, para você ser um ser humano melhorado. Mas a situação estanque desse momento não pode te definir, tá bom? Às vezes, alguém fala, Patrícia, teve tal diagnóstico na vida, que na outra vida você deve ter feito uma coisa ruim. Eu falo, não sei. Não sei o que foi, eu sei quem eu estou querendo ser agora. Não deixe a doença lhe definir, a solidão lhe definir, a provação lhe definir. É uma experiência, tá bom? Que lhe impulsiona a ser o ser humano que você ainda não é. Avançar, tá bom? Avançar na direção da consciência tranquila. Esse lugar aí da consciência tranquila é o lugar que nos faz felizes, de verdade, tá bom? Tem uma história bonita de uma pessoa em paz, apesar da adversidade, contada na revista Reader's Digest, a revista Seleções em língua portuguesa. É uma história verdadeira de um homem cuja esposa estava enfrentando o Alzheimer, um estado bem avançado do Alzheimer, né? E aí ela já não reconhecia e ela estava numa casa de repouso. E ele ia visitá-la semanalmente naquela casa de repouso. História verdadeira. E aí ele foi ao barbeiro. Essa história me tocou profundamente para mostrar o que é viver no lugar em paz consigo mesmo, construindo o seu céu. Ele foi ao barbeiro porque ele queria fazer a barba para visitar a amada dele naquela casa, né? E aí o horário da visita era às 16 horas. Eram 15h50 e o barbeiro atrasado e ele pediu ao barbeiro, acelera. Acelera porque o horário de visita é às 16 horas. E o barbeiro perguntou a ele, o que a sua esposa tem? Aí ele falou, ela está com Alzheimer. E aí o barbeiro, compreendendo a complexidade dessa enfermidade, falou com ele, como está o estado dela? Ele disse, um estado, nesse momento, bastante avançado. Ela já não me reconhece. Aí o barbeiro não entendeu, né? Falou, mas vem cá, ela não te reconhece, então por que a pressa em chegar logo? E ele responde pro barbeiro, né? Ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem ela é. A consciência dele dizia, essa é a minha amada, essa é a minha esposa, eu devo isso a ela e estarei lá na hora aprazada. Não importa que ela não saiba nesse momento presentemente, eu sei. É assim mesmo, tá bom? Diante das nossas dificuldades, você sabe. Você sabe das suas lutas, da sua história, das suas situações, das suas dificuldades. Mantenha congruência entre aquilo que você tem aprendido, aquilo que você já sabe e aquilo que você tem se esforçado em viver. Essa congruência vai te dar essa consciência tranquila, que é o lugar mais em paz que você vai conquistar para atravessar seus processos de dor e para chegar do outro lado um dia. E esse dia a Deus pertence. Quando você voltar para casa, tá bom? Voltar para casa e, apesar de todas as dificuldades, ter deixado na sua própria história uma flor de transformação moral. É nesse instante em que as dores morais passam a perfumar as almas de verdade mesmo, tá bom? Os Espíritos nos contaram, para a gente caminhar para o nosso encerramento, uma história. Para aqueles que não me conhecem, eu sou médio audiente, eu escuto os Espíritos, né? Os Espíritos nos contaram uma história e eu não sei se essa história aconteceu aqui em Brasília. Eu presumo que sim, devido à descrição do ambiente. Mas diz disso.
tá bom? A gente olhar os cenários, cada um com a sua luta, alguns têm enfermidade, alguns enfrentam solidão, outros enfrentam abandono de seres queridos, outros enfrentam situações dolorosíssimas de traição, todas dores na alma. Olhe para esses cenários, veja que tipo de ser humano você se torna. Lembra do Dr. Christian para mim? Para quê, não é por quê. Olha quem você vai se tornar a partir disso, tá bom? Para a gente conseguir florear os nossos caminhos. Essa pessoa que os espíritos me contaram, já desencarnada agora, ela era professora e dava aula numa cidade próxima à cidade dela, por isso que eu presumo que é aqui em Brasília. E aí, todos os dias de manhã, uma luta difícil, ela tinha que acordar muito cedo, pegar um ônibus, um frio, e o ônibus ia para ela dar aula na outra cidade, e a vida inteira assim, com todas as dificuldades de dar aula, e ela tinha muitas dificuldades financeiras, porque ela tinha que ajudar a família, enfrentava todo esse dilema a vida inteira, pegava o coletivo cedo de madrugada, ia dar aula, voltava todos os dias. Sempre que ela estava na estrada, indo dar aula, ela olhava a estrada árida, vermelha, também por isso que penso que é Brasília nessa época, né? E ela começava a pensar, alguém deveria fazer alguma coisa com esse terreno vermelho aí. Todo dia ela pegava o ônibus e ia, né? E olhava e falava, alguém deveria jogar uma semente aí, fazer alguma coisa para mudar isso, esse terreno vermelho aí. Todos os dias, durante uma vida, um dia, ela teve um site. Quando ela olhou o terreno vermelho, a terra vermelha, e ela foi pensar, alguém deveria, ela, por que não eu? Por que não eu? É assim mesmo, tá? Todo espírito superior teve um momento, um ponto de mutação na caminhada dele, em que ele parou e falou, por que não eu? Eu? Por que eu não posso mudar isso, mudar o olhar, mudar a forma de ver, de lidar com isso, transformar? Por que não eu? E a partir desse dia ela passou a levar com ela sementes de margaridinhas. E ela ia no ônibus, e toda vez que ela chegava no terreno, ela via o terreno vermelho e jogava sementes das margaridinhas. Jogava, história verdadeira, despretensiosa da florescência. É assim mesmo, tá bom? Às vezes a gente lida com pessoas mais difíceis no nosso círculo afetivo, no nosso teto, respirando no nosso hálito, e a gente acha, estou aqui exemplificando, parece que não está frutificando. Calma. A nós compete a glória de sementar na gleba de Nosso Senhor. A colheita é dele. Disputemos a honra de trabalhar na gleba de Jesus. A florescência, pertence ao jardineiro divinal, que é Jesus. A moça jogava, a professora jogava sementes. Descurada, despreocupada. Se ia florescer ou não, jogava na terra. Lembremos que nós também somos sementes de Jesus na terra, tá bom? Lembremos disso. Jesus nos joga na terra mais uma encarnação, esperando que dessa vez a gente frutifique. Apesar da aridez da terra, da dureza da terra, do sofrimento da terra, das dores da terra, apesar de tudo isso, joga a professora sementes. E o tempo passa. Um dia, as sementinhas começaram a aparecer. Acontece. Vem chuva, muda a estação, gira, tudo passa na terra, vai girar. Pensa, a impermanência é uma marca dos orbos expiatórios com a terra. Vai girar, vai mudar. A gente só não sabe quando, porque o tempo também não nos pertence. E aí começam as flores a crescer, que lindo! Só que demorou um pouco e ela desencarnou. Aconteceu com ela, vai acontecer conosco também. Queira Deus não seja hoje. Mas como não sabemos, perdoa hoje, tá bom? Abraça hoje. Diz que ama hoje. O amanhã não nos pertence na Terra. Se pode fazer algo de bom, de belo, de bonito, faça hoje. E deixa o dia de amanhã cuidar de si mesmo. As flores cresceram, mas ela desencarnou. Desencarnou e não deu tempo de ver todas as flores florescerem, não tem problema. Chegou do outro lado da vida. Acordou do outro lado da vida e foi recebida pelos amores, aqueles que a antecederam, o pai, a mãe, os afetos que a precederam na viagem para o túmulo. Todos foram recebê-la com abraço, com carinho, é assim mesmo, tá bom? Consciência tranquila, conquistou o seu céu, seus amores estão te esperando, coisa linda. Abraçaram, né? Receberam-na com profundo afeto. No meio deles havia uma pessoa que ela não reconheceu, que foi abraçá-la também e falou para ela, bem-vinda. Aí ela falou, desculpa, eu não tô lembrando de você. Ela tinha acabado de desencarnar também, né, gente? Eu não tô lembrando de você. Aí o rapaz respondeu para ela, não é que você não tá me lembrando de mim, você não me conhece. Aí ela, então espera aí. Se eu não te conheço, por que você veio me receber aqui nos pórticos da morte? Ela já tinha entendido que ela tinha morrido. E o rapaz falou para ela, não, pórticos da morte não, da vida. O que você vai encontrar aqui é vida. E vida cada vez mais abundante dela. Ela, tá bom, entendi. Mas se eu não te conheço, por que você veio me receber aqui? Aí ele abraçou, sorriu e falou, querida, eu sou o espírito guardião daquela terra.
lá embaixo, vermelha, que você fez florescer. Não tem nenhum terreno abandonado, vazio na terra. Todos os terrenos estão ocupados na terra. Eu sou o espírito guardião daquele terreno que você fez florescer. Eu vim aqui te receber, querida, para te falar que a terra ficou um pouquinho mais bonita. Um pouquinho mais bonita. Depois que você esteve lá. Seja bem-vinda de volta. Que dia bonito vai ser esse, amigos? Quando a gente voltar para casa, depois de tanta luta que temos enfrentado, Deus sabe. Depois de tantas batalhas, algumas dificílimas de serem superadas. Depois de tantos combates, se Deus quiser, bons. Alguém nos abraça e fala, bem-vindo de volta. A terra ficou um pouquinho, é só um pouquinho, não importa, Deck. Ficou um pouquinho mais bonita. Depois que você esteve lá. Seja bem-vindo de volta. Essa é a meta. Não se perca de você, tá bom? Alguém vai te receber um dia. Eu desejo do fundo do meu coração que lhe fale, que bom que você chegou. A terra ficou lá, mais bonita. Jesus nos abençoe. Obrigada, amigos.